Oi? Estou primeiro testando a internet. Já são 7h07. Olha, 1907. 1907, que é o nosso número, na verdade, o número da sorte do meu marido. Então, vamos testando, ver se está realmente transmitindo de verdade. Tem gente aí, meu povo. Estamos chamando mais seguidores para o seu vídeo. Não aparecendo meu marido que me deu carona. Deixa eu ver aqui. E já tu volta. Peraí que eu vou testar. Peraí. A Rose. Oi, Rose. Oi, obrigada pelos corações. Gente, eu acho que a minha internet tá lenta. E aqui é boa tarde. Tu tá no Wi-Fi? Será que tá? Acho que tá, hein? Tá Bota começando a 3G. entrar. Porque o celular, tipo, é assim, gente. Eu tô aqui numa posição que eu vou já meu marido é que vai segurar. Porque se a gente fechar a porta, aí corta o Wi-Fi. Eu tenho medo de deixar no 3G e ficar cortando. Certo? Já o Dr. Everardo chega, é o tempo que a gente chegou. Mas a gente tá testando primeiro a internet, porque fechando a porta, o Dr. Everardo, ele corta o Wi-Fi. Melhor deixar um pouquinho aberto. É, melhor deixar uma brechinha aí. Oi! Gente, temos gente de onde? Temos 30... Já, que é o aquecimento. Cadê o seu celular, Dr. Everardo, pra transmitir pro seu público? Luciano, tu vai ficar com 2? Vou ficar com Celular, dois, ainda eu sou- mediando. Menina, temos até mediador neste Wi-Fi de hoje. É uma coisa muito chique. Peraí. Mas tu tá no Wi-Fi ou tá no 3G? Tô no Wi-Fi. É? Tá bom? Pergunta pro pessoal se tá bom. Vixe, chuva de corações. Muito obrigada. Tá transmitindo. Vocês estão vendo delay? Tá meio lento? Ou tá ok? Podemos começar? Pra não, né, ninguém ficar esperando, é que nem a aula. Quem chega na hora tem o direito de começar a assistir a aula, né? Então bora lá, não esperar os atrasadinhos. Por aí, Sandrinha, amiga linda, você está aí? Me dê apoio, amiga. Vai o Wi-Fi daqui? Tá, vai pro seu perfil. Ok, tá certo. Isso aí você vai conseguir ver o dela. Refina aí. Nós temos os bastidores, Dr. Everardo, o marido, que é o cameraman hoje. Cameraman. E aí, vamos já, gente, calma aí. Vamos conectar agora com o pessoal que tá lá no Instagram do Dr. Everardo, que são pacientes, médicos, nós temos médicos hoje, que chique. E já começa. Então aguenta aí, não manda pergunta agora não, que a gente vai falar já, fazer a introdução direitinho. Não, o Wi-Fi tá ruim mesmo. Tá no Wi-Fi aí? Não, dele tava, mas não tava rolando não. Não tava Agora tá no rolando? 4G. Tá ok. Então é porque eu tenho que ficar aqui, porque se eu tenho medo de levar pra ali o bicho, Eu vou filmar daqui. né, sumir. Vai ficar com 2? Vou ficar com 2, eu sou meio Vai louco. ser um negócio, quando terminar, a Luciana vai estar na cãibra. Quase. Então Pronto, vamos lá. seu perfil. Pronto. Clica aí. Gente, o lugar que é. A gente tá na. Vamos lá, vamos começar. Começando, né? Muitos corações. Amo quando tem corações. Podem mandar corações. Deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos aqui na Clínica Evangelista Torquato, aqui em Fortaleza. Inclusive tem uma salinha muito bem elaborada. Olha ali, cadeirinhas para a gente se sentar, para a gente debater. E hoje, como prometido, temos live com o Dr. Everardo Guanabara, especialista em medicina fetal, em gestação de risco. Como falei lá no Stories. Ok. Estão mangando de mim, viu? Eu digo logo. Entrega logo. E... Boa pergunta. Doutor, o que foi? Nada não. Eles estão com dúvidas. E Dr. Everardo foi quem fez todas as morfológicas, as minhas, quando eram 2 bebês, quando era um bebê, quando foi Luma, foi até o final. Acompanhou toda a gestação, inclusive merecemos fotinha de Luma com ele, que ainda não temos. Temos que marcar fotinha. Então,
Qual é o intuito da live de hoje? Principalmente para aqueles já estão grávidas, aquelas que querem engravidar e têm muitas dúvidas, e mesmo as mães que já são mães, tipo eu, vamos supor, eu já sou mãe da Luma, mas eu quero uma segunda gestação, então eu já tenho uma dúvida aqui para tirar com ele. Então não é porque você é mãe que não tem, né? Inclusive eu tenho umas dúvidas já das meninas lá do grupo do Grávida Dicas VIP, que aí elas já tem, muitas já são mães, já querem saber se o que aconteceu com elas na primeira gestação vai acontecer de novo. Então vamos lá conversar. Eu vou virar a câmera, peraí. Eu vou pegar. Tem que desbloquear, eu demorei para começar que travou. Pronto. Deixa eu pegar. Se bloquear é 03 15 21. É igual a minha. É igual a minha. Vocês estão dando assim de vocês? Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Tá conectado aí direitinho? Iniciar a vida ao vivo. Tá todos os dois ao vivo? Pronto. Pronto, podemos? Pronto, os dois. Os dois? Na verdade, a gente já começou no Grávida Dicas, doutor Everardo, se você quiser começar no seu, né? Assim, pra dar aquele hello pro seu público. Quero agradecer o convite da Gisele e do Luciano, né? Para tentar elaborar algumas questões ou desvendar, na verdade, algumas dúvidas que algumas mulheres possam ter, algumas grávidas possam ter para, digamos assim, vivenciar o período da gestação de forma mais amena, sem grandes preocupações, e também para aquelas que porventura venham a descobrir alguma coisa durante a gestação, a gente possa orientar de alguma forma para que elas também possam ter um desfecho satisfatório. Né? Jóia, perfeito. O pessoal já está entrando aqui, doutor Everardo aqui também já está entrando na audiência e já tem alguém que vai contigo. Pode começar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar com as perguntas das meninas do grupo VIP, lá do grupo Grávida Dicas VIP. Mas ao mesmo tempo vocês podem ir fazendo suas perguntas aí que o Luciano vai pegando à medida do possível para a gente ir intercalando aqui, certo? Eu anotei, quando a gente disse lá que ia ter essa live, eu recebi algumas perguntinhas das meninas. A Larissa, que hoje está com 25 semanas, se eu não me engano, ela entrou no grupo com 23. A Larissa, ela disse assim, Gi, pede para falar sobre os cuidados que precisa ter quando é detectado o colo do útero curto. Pronto, assim, a prematuridade... Um pouquinho mais alto, só viu, doutor Everardo? Falou um pouquinho mais alto. A prematuridade é um calo, digamos assim, da obstetrícia até os dias de hoje e provavelmente vai ser eternamente, né? Por quê? Primeiro, porque o trabalho de parto ainda é um mistério na obstetrícia, né? Então, o ideal é parir, né? Entrar em trabalho de parto, nascer após 37 semanas. Entretanto, tem pessoas que têm o parto antes de 37 semanas, né? E isso, quanto mais prematuro você tem o parto, maiores os riscos, maiores são as sequelas, né? Pode ter até óbito para aquele bebê que está sendo gerado por conta disso. E o colo ele funciona como um mecanismo de contenção para segurar aquela gravidez até pelo menos 37 semanas. Então, se você nasce após 37 semanas, a chance de você ir para casa no outro dia, sem precisar ir para uma incubadora, sem precisar ir para um berçário, é muito grande. Já quando você nasce e a sua mãe teve o parto com menos de 37 semanas, a probabilidade de você passar hospedado alguns dias numa incubadora, num berçário, tendo que ganhar peso, sem conseguir... Eu vou botar com 3G. Tá. Tem que desconectar aqui. É porque o Wi-Fi está muito ruim, vamos deixar tudo no 4G. Então, dando continuidade, quando você tem um colo curto, você pode entender da seguinte forma, você que é leigo, que o seu mecanismo de contenção, ou seja, ali, aquilo que poderia evitar que você tivesse um parto antes de 37 semanas, pode ocorrer. Por quê? Porque o colo não está mais contendo aquela gravidez. Aquela gravidez, ela vai, digamos assim, conseguir transpor aquela barreira, né? Então, o colo, ele deve realmente ser medido no período que se faz o exame morfológico do segundo trimestre. Então, geralmente, a paciente é orientada pelo médico obstetra a fazer o morfológico entre 18 até 24 semanas. Geralmente, a maioria faz entre 20 e 24. Entretanto, você pode fazer entre 18 e 24.
Nesse período entre 18 e 24 semanas, você deve medir o colo uterino. Se o colo uterino tiver uma medida maior do que 25 milímetros, de uma maneira geral, você fica bem tranquilo, né? Entretanto, isso merece um comentário à parte, né? Enveredando pelo caminho da ciência. Esse limite de 25 milímetros, ele é para os pacientes que já tiveram um parto prematuro na gestação anterior. Aquela grávida que, porventura, nunca pariu, ou seja, a primeira gravidez dela, ou ela nunca teve um parto prematuro, né? O limite para você se assustar seria um colo menor do que 20 milímetros. Então tem que ter esse discernimento. Então, se você, essa moça, né, que fez a pergunta, se ela é a primeira gestação dela, né, e ela vai lá, faz a medida do colo, que tem que ser por via transvaginal, e esse colo dela deu 23 milímetros, à luz da ciência não precisa fazer nada. Mas se ela tivesse um passado de um parto prematuro, né, à luz da ciência, menor do que 25, já era para se fazer alguma coisa, né? Então, assim, tem que se ter esse entendimento. Essa era uma pergunta muito recorrente aqui, perguntando qual é a medida mínima e tal. Então, abaixo de 25... Depende do passado obstétrico. Primeira gestação. Se for primeira gestação ou nunca teve um parto prematuro, o limite, digamos assim, para você se assustar seria menor do que 20 milímetros. Se você já teve um parto prematuro menor do que 25, você já tem que ter um cuidado maior. E assim, o fato de já ter tido um parto prematuro já faz com que você entre na próxima gravidez com 50% de chance de ter um novo bebê prematuro. Então, assim, é uma paciente que entra na próxima gravidez já com aquela condição de um cuidado maior, né? Com aquele rótulo de gestação de alto risco. Eu não gosto muito desse rótulo, eu acho mais elegante, assim, até mais aprazível, assim. Uma coisa que não vai assustar, você chamar assim uma gestação que merece cuidados maiores. Certo. Inclusive, entra aqui uma pausa. Que eu tenho uma amiga, não sei se ela vai ver isso, mas ela acabou de ter um bebê prematuro, a Marília. A Marília tá no 5º filho, acabou de ter o 5º filho. E eu não sabia, inclusive a Marília, ela teve vários partos prematuros, ela estava me falando, só que nesse último ela descobriu também a trobofilia. Ela teve o bebê dela agora, a Maria Beatriz, agora com 31 semanas, tá na UTI, a bebezinha, começou a tomar leite materno agora. Ou seja, ela tem um histórico de partos prematuros. Ela estava me falando, teve com 31, teve com 34, 33. Então, na teoria, realmente se aplica isso, né? Se você teve um, provavelmente você terá partos prematuros. Tem uma pergunta aqui, vou alternando aqui, sempre com uma das duas aqui, certo. Tá? A Jaqueline, doutora, pergunta assim, minha bebê nasceu com 33 semanas e já faleceu com cardiopatia. Ela quer saber quais são os cuidados que ela deve tomar na próxima gestação, se isso... Bom, as malformações, elas são também, digamos assim, uma preocupação hoje, até com o parque tecnológico que rodeia, né, a obstetrícia. Então, hoje é impossível você fazer um pré-natal sem um ultrassom, sem pelo menos fazer um ultrassom. E hoje, com os aparelhos de ultrassom, a modernização desses aparelhos, você consegue ver bem precocemente muitas alterações que anteriormente, na década de 80, né, na década de 90, não se via. Mas hoje, em 2018, no primeiro trimestre, você já consegue rastrear bem malformações cardíacas. Embora o coração está lá bem pequenininho, menos do que 1 centímetro, mas você vai lá e você já consegue ver as 4 câmaras, você já consegue ver o fluxo cardíaco, frequência, ritmo, posição, localização, tamanho do coração. Então, você não vai fazer aquele estudo anatômico que você vai fazer entre 24 e 28 semanas, que seria o eco fetal. Mas você já consegue saber se aquele bebê tem, por exemplo, uma hipoplasia do coração direito ou do coração esquerdo. Então, algumas coisas você no primeiro trimestre você já consegue descobrir. E das malformações que o ser humano pode ter, a malformação cardíaca é a malformação mais frequente. Até porque o coração é o primeiro órgão
digamos assim, que se forma, que se constitui, porque todos os outros são dependentes dele, porque ele é que vai levar oxigênio e nutrientes para os demais. Então, na verdade, ele depende de quem? Depende, na verdade, muitas vezes dele próprio. Então, ele pode ter na sua formação, na sua gênese, algum desvio na diferenciação e você pode ter o surgimento de alguma cardiopatia, sim, na sua gravidez. Então, o ideal é você tentar rastrear no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Por quê? Porque se você sabe que a malformação cardíaca é a malformação mais frequente na espécie humana, né, você tem por obrigação de rastreá-lo. E, pelo menos, a cada 100 exames de ultrassom, o médico que está lá fazendo os exames, ele deveria encontrar pelo menos de 1 até 3, 4 malformações cardíacas, entre malformações maiores e malformações menores, aquelas simples e aquelas mais grotescas. Então, assim, é inadmissível você fazer ultrassom a vida toda e nunca encontrar uma malformação cardíaca. Então, doutor, a ultrassom de 3 em 3 meses, aquele é o ultrassom, a morfológica, né? De 3 em 3 meses, não é isso? Hoje a ideia é, na verdade, todo ultrassom é um ultrassom morfológico, né? Você não vai estar ali fazendo simplesmente medida, né? Nem muito menos, como costumo dizer assim, não é também um ensaio fotográfico, embora para o casal tem muito aquela questão da magia, né? Do prazer de estar ali antecipando-se a visualização, digamos assim, a materialização de forma concreta do seu filho ou da sua filha, mas ali também é um momento de você tentar entender se está tudo bem com o seu bebê. E assim, todo ultrassom que você for fazer, o médico tem condição de avaliar o bebê para aquele período que ele está sendo avaliado. É claro que quanto mais precoce e quanto mais tardio, você vai ter algumas limitações. Quanto mais precoce, porque tudo é pequeno. Quanto mais tardio, porque o bebê já cresceu, ocupa muito espaço e ele tem que se acomodar dentro do útero e muitas vezes uma posição que ele está impede a visualização de outras estruturas. Então, um período melhor para ver o bebê é justamente assim por volta do 5º, 6º mês, onde você faz o eco fetal, onde você faz o morfológico de 2º trimestre. Mas nada impede você fazer um bom morfológico de 1º e um bom morfológico de 3º trimestre. Esses exames quem sempre pede, doutor? É o médico obstetra, né? O médico obstetra vai pedir esses exames ao longo das consultas de pré-natal, né? Que as consultas de pré-natal, digamos assim, vão ter uma frequência a depender da necessidade. Então, você pode precisar ir só uma vez por mês para o seu obstetra, como você pode precisar ir toda semana, desde o começo do pré-natal, dependendo do que você venha a ter, dependendo do que o seu bebê venha a ter. Doutor Everardo, a Carla, não é a pergunta não, é só agradecendo aqui, a Carla Albuquerque, ela está dizendo, doutor... De Sobral. De Sobral, Hoje está fazendo exato 3 anos que fiz a cirurgia de transfusão feto-fetal. Hoje meus gêmeos estão bem saudáveis. Muito obrigada por tudo, é só um agradecimento. Chique. Eu falando de coração, tu se lembra, Lu, que teve uma vez que a Luma estava numa posição que o doutor Everardo disse, ele conseguiu ver muita coisa, mas ele disse, não, eu quero que você volte daqui a 1 semana, porque ele precisa, tipo assim, ele é tão cri-cri, né, doutor, com o laudo dele, que ele disse, não, eu consegui ver, tá tudo bem, porque nessa hora a gente fica, né, meu Deus, será que tá tudo bem, será que não tá? Ele, não, tá tudo bem, mas eu gosto de dar um laudo completo, e a Luma não tava numa posição que dava pra ver, a gente teve que voltar 1 semana, tu lembra disso, amor? Lembro. Aí a gente voltou 1 semana depois pra Luma, aí a gente relaxa também, né, tá tudo bem, que tem muito isso. Quando a pessoa vai fazer ultrassom, ela quer ver o nariz, a boca, o olho... Ensaio fotográfico. O doutor Everardo foi o primeiro a falar a coisa mais certa. E esquece da ali era a primeira consulta da Luma. Que é a importância que tem a ultrassom, exatamente por detectar... Pergunta de grávidas. Que tem um monte de pergunta aqui também. Thaís, lá do grupo também, ela perguntou, quando a gestante tem pressão alta, a pré-eclâmpsia, a gestante pode ter um parto normal... ou é muito arriscado e é mais seguro uma cesárea? Várias pessoas também estão perguntando sobre pré-eclâmpsia aqui. Bom, assim, primeiro a pré-eclâmpsia é um mal, digamos assim, também que persegue as mulheres grávidas, né? Então, mais ou menos a estimativa, variando, assim, a gente pegando um número, digamos assim, arredondado, digamos que 10% das mulheres vão fazer um quadro hipertensivo
ao longo da gravidez. Então, por isso que o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele determina que é inadmissível a paciente grávida entrar no consultório médico e não aferir a pressão. Então, a paciente grávida ela tem que aferir a pressão toda vez que estiver diante de um médico ou profissional de saúde. Por quê? Mesmo sem histórico de pressão alta. Mesmo sem histórico de pressão alta. Por quê? Porque se sabe-se de que, em linhas gerais, a cada 10 pacientes grávidas, uma vai fazer um distúrbio hipertensivo. Dentre os distúrbios hipertensivos, você pode ter a pré-eclâmpsia, que seria o quê? O aumento da pressão arterial após as 20 semanas, que é mais ou menos após o 5º mês de gravidez, associado a um comprometimento da mãe ou do feto, ou da mãe e do feto. Então, a pré-eclâmpsia digamos assim, é um estado de má adaptação da placenta. Eu costumo dizer que a gravidez é como se fosse um transplante, onde você tem ali durante 9 meses um corpo, entre aspas, estranho, né? Que é o seu bebê, mas que ele é geneticamente seu e geneticamente do seu marido. Então, o que é que acontece? O seu marido, ele tem uma carga genética diferente da sua. Então, tem teorias, digamos, para tentar explicar a pré-eclâmpsia, teorias imunológicas, e a placenta, ela tem a mesma constituição genética do bebê. Então, a placenta, para manter o bebê vivo, o que mantém o bebê vivo é a placenta. A placenta, para manter o bebê vivo, ela tem que ficar ancorada no útero. Então, ela meio que penetra dentro do miométrio, que é a camada muscular do útero, e estabelece uma conexão ali com a paciente. Então, essa interação da carga genética do parceiro com a mãe pode gerar a predisposição de fatores anti-angiogênicos, que seria o quê? Fatores que iriam limitar o desenvolvimento da massa placentária. Consequentemente a isso, você tem o surgimento da pré-eclâmpsia. Então, assim, tudo começa bem lá no começo da gestação, embora, né, a pré-eclâmpsia muitas vezes vai se manifestar tardiamente. O mais comum é ela se manifestar no final da gravidez, no 3º trimestre, por volta de 36, 37, 38 semanas, bem próximo ao parto. Entretanto, a gente pode ter as pré-eclâmpsias precoces, que são as mais graves, que vão surgir ali por volta de 25, 26, 28 semanas, que geralmente são as que assustam. Por quê? Porque o bebê ainda não está na época de nascer. Imagina um bebê nascer entre 6 e 7 meses. É extremamente prematuro, não tem peso, o pulmão não funciona direito, enfim, todas as estruturas do corpo ainda não estão predispostas a nascer, a estarem funcionando após o nascimento. Então, é um bebê que vai ter algum grau de sofrimento. Então, assim, a pré-eclâmpsia, ela realmente é uma temerosidade para a gravidez. Por quê? Porque ela pode afetar a mãe, pode afetar o bebê ou pode afetar a mãe e o bebê. Então, a mãe ela pode ter um comprometimento no fígado, pode ter um comprometimento no sistema hematológico, dificuldade da coagulação, pode ter acometimento do sistema urinário, né, o sistema renal, os rins podem ficar sofridos, danificados, pode ter acometimento do sistema nervoso central, aí de pré-eclâmpsia evolui para eclâmpsia, que é aquele quadro convulsivo, né? Então, e o bebê, você pode ter a insuficiência placentária, como eu comecei a explicar no início. A placenta é que mantém o bebê vivo, ela que leva oxigênio e nutrientes para o bebê. Então, se a placenta está sofrendo aquele processo ali de desgaste antecipado, o que é que vai acontecer? Ela não transmite, não transporta, não leva para o bebê oxigênio e nutrientes. Consequentemente, o bebê desenvolve restrição do crescimento, passa a produzir menos líquido, né, oligoâmino ou anidrâmino, que vem descrito às vezes nos laudos de ultrassom, né? Às vezes há a necessidade de antecipação do parto, porque senão o bebê vai morrer por falta de oxigênio. Então é uma situação às vezes preocupante, dependendo da idade gestacional que a grávida se encontra. Quanto mais precoce a pré-eclâmpsia surge, mais preocupado o obstetra vai ficar, porque ele vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio para não promover um dano sobre a mãe, mas também não promover um dano maior sobre o bebê. Quando ocorre lá no final da gravidez, no 3º trimestre, ele fica bem tranquilo, ele resolve a gravidez. Quanto ao parto, até que se prove o contrário, mesmo assim,
com a paciente tendo, às vezes, inúmeras doenças, o parto vaginal ainda é o melhor. Por quê? Porque você agride menos, né? Então, a cirurgia funciona como um processo de agressão. As cirurgias, elas foram inventadas na medicina para situações, digamos assim, de extremo. Então, na pré-eclâmpsia, quando você tem um acometimento do feto, e aí a gente tem que entender do feto a placenta, né? A placenta não está funcionando, então se ela não está funcionando como deveria, vai oxigenar o bebê de forma inadequada, vai nutrir ele de maneira inadequada. Então, imagine um maratonista que não se alimenta bem, que não treina bem, não tem um condicionamento físico, ele não vai conseguir correr uma maratona. Da mesma forma, um bebê que tem uma placenta sofrida, que não alimenta ele como deve, não oxigena ele como deve, ele não vai conseguir aguentar a dinâmica do trabalho de parto. Então, uma pré-eclâmpsia que tem comprometimento da placenta e do feto, o parto vaginal estaria realmente contraindicado. Mas quando a pré-eclâmpsia acomete somente a mãe, o parto vaginal não estaria contraindicado. Seria até melhor, porque você estaria, digamos assim, manipulando muito menos, sendo muito menos agressivo sobre aquela paciente. Tem um monte de pergunta aqui, tem pergunta aí? Mais fácil aí, não. Doutor Graça, tem um monte de pergunta aqui, vamos para... Sobre a resposta. Deixa eu ver aqui, é tanta pergunta aqui. Minhas plaquetas têm diminuído durante a gestação. Hoje, com 29 semanas, está em 125 mil. Tem algum risco? As plaquetas, tem um capítulo dentro da obstetrícia que é a trombocitopenia gestacional, né? Então, assim, a própria gravidez pode levar a um turnover plaquetário, então a renovação plaquetária com a queda das plaquetas. Então, assim, às vezes você pode ter isso e é fisiológico, é normal. Quem vai dizer isso? Quem vai avaliar? O obstetra, né? Porque ele vai afastar causas que levam à redução das plaquetas, porque tem algumas doenças como púrpura trombocitopênica idiopática, púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítica urêmica, síndrome HELP, então, pré-eclâmpsia, então ele vai afastar muita coisa. Remédios, alguns remédios levam à redução das plaquetas, algumas infecções como infecções pelo vírus HIV pode levar à redução das plaquetas, algumas medicações, como eu disse, podem levar à redução das plaquetas, então ele eliminou tudo isso. Aí entra em cena uma figura interdisciplinar que seria a figura do hematologista, ela vai para o hematologista. Então, assim, muitas vezes quando você não consegue fechar um diagnóstico, figura como uma trombocitopenia da gestação. Qual o exame que detecta a pré-eclâmpsia, doutor? É a pergunta da Rayane. A primeira coisa para você suspeitar de pré-eclâmpsia, como eu disse no início, é você aferir a pressão. Se você tiver uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 ou maior, uma diastólica maior ou igual a 90, com intervalo de 6 horas, pelo menos, de diferença entre uma aferição de uma para outra, você já teria que pensar que aquela paciente, em estando grávida e tendo duas pressões aferidas, com a paciente em repouso, né, descontraída, sem nenhum estresse nem nada, mas, por exemplo, ela tira a pressão, deu 130 por 90, tirou a pressão 6 horas depois, deu 150 por 100, ela já tem que pensar que ela pode estar fazendo uma pré-eclâmpsia. Agora eu ainda não posso dar esse diagnóstico. Para dar o diagnóstico, ela teria que ter alguma característica clínica da pré-eclâmpsia ou alguma característica laboratorial, um critério laboratorial ou um critério clínico, ou ter um critério, que a gente considera como se fosse um padrão ouro também, é a proteinúria de 24 horas, né? Que você quantifica ali, colhe a proteína, a urina da paciente durante 24 horas e quantifica o teor, né, a quantidade de urina, né? Se tiver mais do que 300 miligramas de proteína ali naquela urina, associada a níveis pressóricos elevados ou níveis pressóricos elevados, mais alterações laboratoriais ou mais alterações clínicas, você dá um diagnóstico de pré-eclâmpsia. Isso após 20 semanas, após os 5 meses. A Isabela colocou aqui: tive uma infecção urinária na gestação com parto prematuro com óbito fetal. Quais os cuidados para não acontecer de novo infecção urinária? A mulher já está predisposta a ter infecção urinária. A Gisele teve. Eu tive, viu? Toda mulher já está mais predisposta a ter infecção urinária, independente de estar grávida ou não, porque
A uretra, né, lembrando lá da biologia da 7ª, 8ª série, né, que a gente estuda no colégio, a uretra ela fica da mulher, né, da fêmea, da espécie humana, ela é curta, mais curta do que a uretra masculina, né, e ela fica mais próxima da região anal. Então é um meio, digamos assim, de contaminação. Então, e se você também engravida, o que é que acontece? Tem os hormônios da gravidez, progesterona, que deixa a peristalse, né, o movimento, a excreção da urina mais lentificada, então você vai acumular mais urina. Consequentemente também, quando a gravidez avança, o que é que acontece? O útero ele tende a ficar mais de um lado, geralmente é mais do lado direito. O que acontece? O rim do lado direito tem maior dificuldade de drenar aquela urina que ele produz. Então, você vai somando uma série de, digamos assim, de constituintes, de variáveis que vão favorecer a você ter uma infecção do trato urinário. Então, assim, é quase que sagrado você encontrar infecção urinária em quase todas as grávidas. Vão ter grávidas que vão ter o germe, mas não vão ter aquela infecção clínica. É o que a gente chama bacteriúria assintomática. Ela faz o exame de urina, vem a bactéria lá, você vê que tem a bactéria, mas ela ainda não está sentindo nada. Aí o médico vai lá e faz o quê? Ele trata, para evitar que ela desenvolva a infecção. E tem aquela grávida que já vai chegar para o médico com a queixa urinária, né? E aí você tem que tratar, porque a infecção do trato urinário é um fator para abortamento e é um fator para trabalho de parto prematuro. Além do que o bebê também corre o risco de nascer infectado pela mesma infecção que a grávida contraiu. Doutor Vera, estão perguntando sobre um teste NIPT, que elimina doenças genéticas. É aconselhável, sim ou não? O NIPT, né, é uma sigla que é em inglês, né? Então é um teste pré-natal não invasivo, né? Então, para o nosso meio ainda é um teste caro, né, que sai em torno de 3 a 4 mil reais, e ainda hoje no meio científico ele não é considerado um teste de diagnóstico, ele é considerado um teste de rastreio de alta potência. Então, assim, o que deve ser preconizado mesmo é a avaliação genética através da ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, porque o custo-benefício vai ser muito maior, então você vai conseguir fazer muito mais exames no número populacional, ou seja, você vai oferecer o exame de forma muito mais fácil a muito mais pessoas, e ele é tão bom quando feito por uma pessoa bem treinada, né, do que o NIPT. Então, assim, você vai fazer o ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Você pode rastrear malformações, você pode rastrear pré-eclâmpsia, você pode rastrear restrição do crescimento, você pode rastrear doença genética com um ultrassom. Então, e você, digamos, pagando muito, talvez, você vai pagar, sei lá, vamos botar o mercado o preço de mercado, talvez, da região sul-sudeste. Você vai pagar R$800 por um ultrassom desse. E o NIPT você pode pagar R$4 mil, e o NIPT ainda não é um teste diagnóstico e nem ele te dá o diagnóstico de todas as condições genéticas que você pode ter diante de você. Então, assim, é uma ilusão também pensar que você vai fazer o NIPT, não deu nada, meu bebê não tem nada, né? E de repente o teu bebê, você deixou de fazer o morfológico do primeiro trimestre e o teu bebê tem lá uma hérnia diafragmática, ou tem, sei lá, uma cardiopatia, ou tem uma mielomeningocele que você já poderia estar descobrindo ali no primeiro trimestre. Então, em custo-benefício, vale mais pegar o teu dinheiro e aplicar num bom ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Se o ultrassom morfológico do primeiro trimestre der alterado para alguma das coisas que ele pode rastrear, o médico vai fazer um aconselhamento voltado para aquilo que foi alterado, e aí você vai utilizar o teu dinheiro de uma forma muito mais, digamos assim, sábia, voltada, veiculada para atingir um fim, um objetivo que vai ter muito mais êxito do que você pular etapas. Então, fazer o NIPT, eu diria que hoje ainda seria pular etapa, gastar dinheiro à toa, descontextualizado do que outros exames mais baratos podem oferecer a você com muito mais diferenciais.
Agora tem umas perguntas aí da Gi. Para que dê um monte de pergunta aqui, doutor, se puder, o pessoal está pedindo para responder aqui, tem muita pergunta, tentar agilizar nas respostas, que tem mais aí, né? A Ingrid, aí eu jogo da Ingrid e depois jogo daí. Não, pode jogar as tuas daí. A Ingrid, ela ainda assim, Gi, eu queria saber sobre a colestase. Eu tive que antecipar meu parto para 37 semanas por isso. Tive a gravidez toda perfeita, nem jogo tive até 33 semanas. Mas começou uma coceira pelo corpo, principalmente durante a madrugada. Pelas ultras, a bebê iria até 40 semanas, porque estava tudo ok, peso ok, então tudo ok. E eu queria parto normal, mas por conta disso não pude. Minha obstetra disse que queria passar para 37 porque tinha risco de infecção. Aí ela quer saber, na segunda, eu também corro risco de ter isso de novo? A colestase intraepática é uma doença decorrente também da influência hormonal, né, estrógeno, progesterona, que faz com que a grávida tenha uma predisposição a gerar mais ácidos biliares. Esses ácidos biliares eles podem impregnar o bebê e, consequentemente, levar ao óbito do feto. Mas, geralmente, esse óbito ele vai acontecer justamente por volta desse período aí de 37, 38 semanas. Não é a regra, né? Então, assim, já é raro ter a colestase intraepática e o óbito também não quer dizer que ele vai ocorrer, entendeu? Mas, por via de regra, os obstetras eles têm essa idade gestacional de 37, 38 semanas com um limite para essas pacientes que têm colestase intraepática. E eles tentam seguir essas pacientes de forma mais frequente, de modo mais perto, com exames da função hepática do paciente, né, exames do fígado do paciente, das vias biliares do paciente, da grávida, né, e também com a dosagem dos ácidos biliares e também com provas de vitalidade fetal, que seria o ultrassom, Doppler, cardiotocografia, para avaliar se o bebê ele tem um bem-estar preservado. Então eu diria que entre 34 semanas e 37, no máximo 38 semanas, a grávida com a colestase intraepática, e se ela apresenta algum sinal de gravidade, ele estaria, digamos assim, liberado, né, à luz da ciência para agir prontamente para evitar o óbito fetal, né? E existem também algumas complicações que podem se associar à colestase intraepática, né? Pacientes podem desenvolver formas mais graves de acometimento hepático, como o fígado gorduroso da gestação, que é um acometimento que é como se a paciente desenvolvesse uma hepatite fulminante aguda ali, assim, questão de 12 a 24 horas ela pode ir a óbito, né? Assim, primeiramente mata o feto e subsequentemente a paciente tem a sua vida ceifada. Mas isso, volto a repetir, é a exceção, isso aí não acontece no dia a dia, né? São coisas que você não vai ver todo dia. Quem trabalha em hospital terciário, hospital escola, vai ver isso de forma mais frequente, porque esses casos são drenados para lá. No universo populacional de milhares de mulheres grávidas, você vai ver isso mais frequentemente, né? Ali naquele hospital, porque ele está recebendo os casos mais graves. Mas tem obstetra que passa a sua vida toda e nunca vai ver um caso desse. Então, assim, mas se você começou a se coçar ali, primeira coisa que tem que pensar, né? Pode ser uma escabiose? Pode, mas também pode ser uma colestase intraepática, que aí você teria que ter essa expertise de desconfiar e lançar mão da propedêutica, né, dos exames adequados para vigiar a mãe e vigiar o bebê, para evitar algum dano sobre a mãe e sobre o bebê. E pode ter segunda? Na segunda? Às vezes até utilizando um anticoncepcional ela já tem uma coceirinha. Ah, é? Mas também pode não ter. Não é uma coisa que tá... Não é, mas existe um certo grau de recorrência. As perguntas não, do Grávida Dicas? Não, Então vamos lá, agora pessoal, tem muita pergunta aqui, quem não teve pergunta respondida, cola de novo aqui que a gente vai começar a passar para o Dr. Everardo, e aí como já está aqui, já perto de encerrar, Dr. Everardo, vou pedir para fazer umas respostas mais rápidas para a gente, então vamos lá. Doutor, estou grávida do segundo filho, estou com 31 semanas, meu bebê está com 2 quilos, sendo que a primeira filha nasceu com 2,900, tem algum problema, questão de peso? A restrição do crescimento é uma preocupação de todo e qualquer obstetra, por quê? Porque ela está relacionada ao mau funcionamento da placenta. Então hoje, quando você faz um ultrassom, você tem que ver o peso de hoje, mas tem que tentar, o obstetra tem que tentar entender como era o peso de antes
E se ele acha que o peso de hoje não está aumentando como deveria ou como era o esperado, ele tem que colocar aquele bebê sobre uma curva de crescimento fetal. O que é isso? Ele vai mandar a grávida repetir o ultrassom com 14 dias. Aí ele vai comparar nesse intervalo de 14 dias se houve o crescimento que a gente diz não é a estatura, é o peso. Se o peso do bebê foi de maneira adequada em 14 dias. Se ele não ganhou o peso adequado em 14 dias, associado a outras variáveis que estariam alteradas, que seriam o quê? Variáveis relacionadas à placenta. Aí o obstetra não deve pedir só o ultrassom, tem que pedir o ultrassom obstétrico com Doppler, que aí ele vai tanto ver de forma direta e indireta aquele reflexo do ganho ou não de peso. Ele faz o ultrassom, o peso não aumentou o que esperaria, faz o Doppler da placenta, o Doppler da placenta está alterado, ou o Doppler do feto está alterado, ou o Doppler do útero da grávida está alterado, você tem o entendimento que a oferta de nutrientes, a oferta de oxigênio do bebê também está insatisfatória. Consequentemente, você fecha aquela questão. Você faz o diagnóstico que o bebê tem um peso inadequado para a idade gestacional. Quando você faz o ultrassom e o peso do bebê até pode não estar aquilo que você esperava encontrar, mas a placenta está funcionando de maneira adequada, ele é apenas um bebê que a gente chama PIG, pequeno para a idade gestacional, um bebê que não, digamos assim, você pode ir até 40 semanas, pode até entrar em trabalho de parto, pode nascer de parto normal o teu bebê que não teria nenhum problema. Agora o bebê que tem restrição de crescimento, ele tem que ser bem avaliado, porque dependendo da restrição do crescimento, dependendo do comprometimento da placenta que vai ser obtido esse dado através do Doppler, provavelmente ele pode se beneficiar somente do parto por via cesariana. Doutor, hipotiroidismo, o que é que pode causar aí na gravidez? Mais pergunta aqui. Descompensado no primeiro trimestre pode levar a aborto, descompensado no segundo e terceiro trimestre pode levar a óbito fetal. MTHFR. Metiltetrahidrofolato redutase. Repita de novo. É uma trombofilia, né, que pode se manifestar de forma que eles chamam heterozigose ou homozigose. Assim, as trombofilias é um capítulo que tem muitas controvérsias hoje na literatura. Na verdade, assim, quem tem não quer pagar para ver. Então, assim, a maioria das pessoas, assim, não existem muitas evidências que corroboram que o fato de você ter uma trombofilia vai levar a um mau resultado do feto, um mau resultado perinatal. Para a mãe, a gente sabe que quem tem trombofilia, aquilo pode ser danoso, né? Como você já vai muitas vezes fazer um tratamento para evitar um dano sobre a mãe, aquele tratamento acaba de certa forma, entre aspas, servindo ou não para o bebê. Então, assim, a gente sabe que algumas trombofilias têm um dano já fetal pré-determinado, tipo SAF, mães que têm SAF, que é considerada uma trombofilia adquirida, quando não tratada de forma, não tratada entre aspas, né, de forma profilática, porque profilaxia não é um tratamento, na verdade, né, ou tratada mesmo como uma terapia, assim, você vai ter um resultado adverso ali para aquele bebê, né. Já tipo a metiltetrahidrofolato redutase, né, que é essa MTHFR, ela é meio controversa ainda na literatura se você deveria tratar, se você não deveria. Na reprodução assistida, né, a gente vê muito de se tratar, né? Os hematologistas muitas vezes eles indicam o tratamento e muitas vezes quando o médico não indica, a paciente acaba aderindo de livre escolha ao tratamento porque ela não quer correr o risco, ela acha melhor pecar por excesso e estender o tratamento da melhor maneira que ela pode. Doutor, estão perguntando aqui se atende, até já perguntaram aqui se atende em São Paulo, Rio de Janeiro, tá bom até dizer, né? Tá atendendo hoje onde? Hoje, assim, por conta de que eu assumi a coordenação de uma maternidade aqui em Fortaleza, eu me fixei no Ceará. Até 2 meses atrás eu estava me dividindo em São Paulo e Fortaleza, mas há 2 meses para cá eu estou somente aqui em Fortaleza. Quem quiser marcar... E Sobral. Fortaleza e Juazeiro. Quem quiser marcar consulta, doutor, só para... Tem decorado os telefones? Fortaleza seria aqui na clínica do Dr. Evangelista Torquato, né?
é no Centro de Reprodução Humana Evangelista Torquato, 30 31 60 60, 6060, né? 30 31 6060. E em Juazeiro, o DDD 88 é 31 75 30 90 34. Ou pelo Instagram também, né? O seu Instagram, que a Gisele vai marcar aqui depois no Instagram do Dr. Everardo. Tá. Dr. Everardo, a Niele pergunta: Dr. Everardo, gostaria de falar sobre sífilis. Quais os riscos para o feto? Estou com 29 semanas, descobri só agora a sífilis. A sífilis é uma infecção congênita, né? Que se você não... Primeiramente, não adianta tratar só a mãe. Tem que tratar a mãe e o parceiro. Se você trata a mãe, você não tratou. Então, tem que tratar o casal. Então, descobriu que tem sífilis, tem que tratar o casal. E, é claro, se você tem sífilis, você pode transmitir isso ao teu bebê. E aí você tem que tratar de forma adequada durante a gravidez para considerar que houve a cura do bebê. Sabendo que o próprio tratamento da mãe pode, infelizmente, às vezes, dependendo do estadiamento em que a infecção se encontra no feto, pode levar até o óbito do feto. Se não tratar também, você pode ter o óbito do feto. Então, às vezes, você tem bebês que vão entrar em trabalho de parto, a grávida vai entrar em trabalho de parto prematuro pela sífilis, né? Então, a sífilis, infelizmente, é uma infecção de países pobres, né? E que, infelizmente, mesmo a gente estando num país que está em desenvolvimento, com ilhas de desenvolvimento, aí a gente ainda vê muito sífilis congênita. Doutor, me responde: engravidei um mês após a minha primeira cesárea. Tem algum risco? Meu sonho. Tem algum risco do meu filho nascer antes do tempo? Quais os riscos de uma gravidez logo assim em seguida? Bom, assim, primeiramente assim, quando a paciente não respeita um intervalo interpartal, que o ideal seria de pelo menos 2 anos, durante toda e qualquer gravidez, no momento do parto, a grávida perde sangue. Então, não deu nem tempo de você se recuperar. Então, você já vai entrar numa gravidez com talvez uma anemia. Então, isso já não é bom. Outra coisa também, você não deixou a fibra muscular do útero se restabelecer. Então, aquele útero, se ele foi cesariado, você tem um risco de ter uma ruptura uterina, porque nem cicatriz ou de fato ainda sobre aquele tecido. Então, o ideal para quem engravida é dar um intervalo de pelo menos 2 anos. Doutor, muita gente reclamando aqui, dor nas costas, dor na virilha, falta de ar, enfim, coisa de grávida, né? Elas perguntam aqui. Durante a gravidez vai sentir, quando o bebê nascer, vai sentir porque vai abaixar muito, né? Vai correr muito. Ou seja, né? a gente vai sentir pro resto da vida. Quem teve o ILA, né? ILA baixo no início da gestação e hoje, enquanto dentro da normalidade, pode ter parto normal? Ou o bebê corre algum risco, tem que ser cesárea? O ILA, né, é um índice que foi inventado, criado para ter uma ideia se a quantidade de líquido amniótico estava normal ou não. O que é o líquido amniótico? No começo da gravidez, ele basicamente vem da placenta, das membranas. Depois do 4º mês de gravidez, ele vem essencialmente da produção urinária do feto. Então, aquele líquido que o bebê, depois do 4º mês, ele fica boiando, é a urina dele. Então, ele deglute aquela urina e depois ele urina de novo. Então, ele fica dentro de uma piscina de urina. Então, o líquido amniótico é a urina. Então, se você diminuir o seu líquido, a primeira coisa é saber se a bolsa rompeu. Se não rompeu a bolsa, depois tem que verificar o sistema urinário do feto. Tem alguma obstrução, tem alguma malformação, os rins estão bem formados ou não, os rins foram formados, né, ou não. Então, tem que avaliar isso. Outra coisa também que atrapalha a produção de urina é a hipertensão. Mulheres que têm algum quadro hipertensivo ou alguma trombofilia, lúpus, SAF, pode ter um acometimento sobre a produção de urina do feto, né? Então, o que é que acontece? Se você diminuiu o líquido e aumentou a tua pressão, vá atrás que você está com algum problema na placenta. A tua placenta não está funcionando como deveria. Consequentemente, o feto passa a produzir menos líquido, urinar menos, e aquilo ali você pode precisar antecipar o parto, não porque diminuiu o líquido, mas porque a placenta está deixando de funcionar. E a placenta é que oxigena o bebê. A placenta é que nutre o bebê.
O bebê, o líquido, digamos ali, é para proteger o bebê. Então a grávida sofreu uma pancada. Daqui que a pancada chega no bebê, foi amortecida por aquele líquido. O bebê está boiando naquele líquido, então ele está fazendo uma fisioterapia, então ele está desenvolvendo a musculatura, os movimentos, ele está exercitando a deglutição, está exercitando a peristalse do trato gastrointestinal, está exercitando a peristalse do sistema urinário. Então é como se fosse um test drive ali, aquele ambiente ali, para ele fazer com que os outros sistemas tivessem a potencialidade de começar a funcionar fora do útero. Fala, gente. Gente, eu tô vendo aqui que a gente já está com mais de 40 minutos online, então vamos encerrar, porque senão fica, né, muita coisa. O doutor Everardo tem que ir para casa, tem família, né? Vamos respeitar. Mas pelo sucesso vai ter replay, né, doutor Everardo? Pelas perguntas aí, eu acho que vamos, se vocês gostaram, depois digam se vocês querem novamente, que a gente reage ainda uma outra data aí com ele. Repete o perfil do doutor Everardo, que elas podem... Mas aí, o que a gente vai fazer? Que você tem alguma dúvida, eu sei que tem muita gravidinha aí, muita aperreada, que deve estar passando por alguma coisa, lá no Instagram do doutor Everardo, no último post, você deixa lá escrito o que você queria que ele tivesse falado, ele não falou, e aí depois vira posts, viram, né, sobre esses temas, que aí você pode ver depois e ler, certo? Então, Everardo Guanabara, Medicina Fetal, Everardo Guanabara, Medicina Fetal. Então você vai lá no último post, que tem até avisando sobre a live, você deixa lá o tema, que depois esses posts virarão, esses temas virarão posts. E depois vai ter outras lives com ele também. E depois, se vocês gostaram, vocês me digam aí, que a gente vai lá e marca, vem aqui e marca outra live com ele para tirar mais dúvidas. Doutor Everardo, aqui lembrando que ele atende aqui na Clínica Evangelista Torquato, aqui em Fortaleza, e lá em Juazeiro. Medimagem. Medimagem lá no Cariri, a região lá do povo do Cariri, então ele também está com atendimento lá, antes tinha São Paulo, mas agora os cearenses não estão deixando mais ele viajar, porque ele está muito lotado. Então pronto, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tem muito assunto mesmo, é muita, né, medicina fetal, obstetrícia, gestação de alto risco, como é que se diz, é água de chocalho, muito que temos aí para conversar, mas já tá bom por hoje, para não até quem perder poder assistir depois, vai ficar disponibilizado 24 horas, a gente vai salvar nos 2 instas, tanto no dele como no nosso, no Grávida Dicas, então quem perdeu pode assistir depois, ou quem quer rever algum assunto é só assistir depois. E é só perrear lá no Instagram dele. E quem tiver mais dúvida, vem aqui e faz consulta do doutor Everardo, que ele tira essas dúvidas. Porque lembrando que tudo isso é nada, tipo assim, ele não tá consultando. Uma coisa é ele pegar você, pegar seus exames, né, doutor Everardo? Se nada daqui, a pessoa pode se basear, é um norte, digamos assim, né? Porque como ele vai te dizer uma coisa que tu tá lá não sei aonde, sem ver os teus exames, tem que saber o teu histórico. Então é uma coisa que posso dar uma palavrinha para finalizar, só para explicar o que a gente faz aqui, o que a gente faz lá no Juazeiro. O médico fetal, a medicina fetal, é um médico que fez obstetrícia, eu fiz ginecologia, fiz obstetrícia, mas hoje eu trabalho essencialmente com medicina fetal. O que é a medicina fetal? É uma subespecialidade da obstetrícia que trabalha em parceria com o obstetra. Então aqui tem 3 obstetras, um até foi médico da Gisele, do Luciano, da Aluma, então assim, que é o Dr. Zeus. Então o que eles fazem? Eles fazem o pré-natal todinho e a paciente deles roda comigo, né, em 3 momentos ao longo da gravidez, ou hoje eu atendi 2 pacientes que foram encaminhadas por colegas obstetras que detectaram alguma condição de risco na gravidez. Essa paciente vem para cá para a gente fazer uma consultoria e a gente faz digamos assim, uma avaliação daquela gravidez e fornece para o casal, fornece para o obstetra que está acompanhando aquele casal os caminhos que podem ser seguidos ou podem ser escolhidos. Então, assim, o que a gente faz? A gente trabalha em parceria com o obstetra, tentando mostrar saídas, soluções, resoluções mais satisfatórias para os problemas que possam ser detectados. Como também a gente faz o rastreio desses problemas, né? Então a gente não pega só o problema quando ele surge, a gente também tenta fazer a predição, que é fazer a detecção precoce, tentar entender
quais aquelas pacientes que poderiam ter a possibilidade maior de desenvolver o problema. E aquelas pacientes que têm esse risco maior de desenvolver o problema, a gente fica seguindo, fazendo um acompanhamento preventivo. E nesse acompanhamento preventivo, às vezes a gente detecta o problema, né? E pelas medidas que a gente desenvolveu ao longo da gravidez, esse problema é minorado, ou então a gente consegue resolver o problema numa situação, numa circunstância muito melhor do que ter que sair correndo com a grávida para a emergência, quando muitas vezes não dá mais para fazer muita coisa. Então encerramos por aqui. See you later, alligator, né? Vamos, né?